Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, e tu, jovem e criança que me estás a visualizar. Quero convidar-te na tal viagem pelas veredas da Palavra de Deus nesta tarde, que o Espírito do Senhor se apodere de nós, para que ao fazermos esta viagem seja uma viagem alegre, feliz e para a glória de Deus. Mas para isso, sabes o que precisamos? Do poder do alto. Precisamos de que o céu baixe até nós, ou que nós subamos até ao céu no poder de Jesus Cristo. Por isso convidamos-lo, você que me está a visualizar, a dobrar os seus joelhos, para pedirmos a bênção do Senhor para este encontro com Deus. Sim, você que me está a ver aí, e eu aqui, vamos dobrar os joelhos e encomendar-nos nas mãos de Deus. Amoroso Pai Celestial, nosso bom Deus, estamos aqui, Senhor, neste momento para te dar graças. Sim, Pai, dar-te graças pela vida, pela saúde, por um teto para nos abrigarmos, uma cama para dormirmos e o pão para termos cada dia na nossa mesa e satisfazer as nossas necessidades físicas. Pai, tudo isso é maravilhoso e muito bom, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus Cristo, quando confrontado com Satanás o diabo. E neste preciso momento, Pai, nós queremos abrir o Teu santo livro, percorrer as avenidas da Tua palavra, passear por ela e encontrar nela as pedras preciosas para enriquecerem a nossa vida espiritual aqui e preparar-nos para mudar nas mansões celestes. Ó querido Pai, vem-nos servir nesta manhã uma porção do Teu Espírito e que Ele traga consigo o pão celestial, a água viva, para que nunca mais venhamos a ter sede e a ter fome. Sim, porque Tu dizes na Tua palavra que quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida nele mesmo. Ó Pai, olha para este irmão, para esta irmã, que nos está a visualizar, quer através dos vídeos, quer através da internet. Tu conheces as suas necessidades, Pai. Por isso aquilo que nós te pedimos para eles também é que Tu os sacies neste preciso momento. Se eles precisam de uma bênção para a sua doença, concede-lhe, Senhor, a bênção da cura. Se eles estão com um problema financeiro, Tu és o Deus da prata e do ouro. Ajuda-lhe para que eles possam ter uma solução. Se é um problema familiar, resolve o problema familiar. Pai, nós queremos que, ao percorrermos esta avenida, nas avenidas da Tua palavra, contigo, nós queremos no final desta viagem, no final deste encontro contigo, estarmos mais próximos de Ti, mais puros e mais santificados. Por isso, bom e santo Espírito, vem-nos possuir, que as palavras sejam celestiais e que os lábios sejam humanos, mas tocados pela brasa viva do Teu altar. Abençoa-nos nesta gravação, ajuda-nos para que Tu te apoderes de nós, Pai, e para que as pessoas que vão ouvir esta mensagem, elas sintam uma resposta para todas as suas necessidades. Fica connosco e que ao abrirmos o Santo Livro os nossos corações se abram, em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje falar de uma mensagem que nos é tirada da Santa Bíblia. Uma mensagem de força, de poder. Uma mensagem de ânimo para pessoas que vivem desanimadas.
Uma mensagem de cura para pessoas que estão doentes. Uma mensagem de prosperidade para as pessoas que estão na miséria. Uma mensagem de salvação para aqueles que se encontram perdidos. E tudo isso nós vamos fazê-lo a partir deste momento. O título da mensagem que nós preparamos da parte de Deus é: põe a tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. Meu amigo e meu querido irmão, lembre-se da última notícia que lhe foi dada e que lhe trouxe muita angústia e muita tristeza à alma. Tente-se recordar no tempo qual foi a última notícia que lhe trouxe angústia e grande dor. Que bom será se você, para lembrar-se da última notícia, tenha que andar e recuar muitos anos atrás. Mas eu creio que nos tempos em que nós estamos a viver, que as notícias más são mais frequentes do que as notícias boas. É normal e é constante. Hoje, famílias, pessoas, ouvirem a notícia da sua entidade empregadora que já não tem mais emprego. É normal e tornou-se um hábito dizer que a sua conta bancária está a zero, está no vermelho. É normal você ouvir falar que um filho seu deixou a casa. É constante ouvir dizer que um dos seus familiares a enveredou pelo caminho da droga e das coisas como o alcoolismo e outros vícios. Quantas notícias terríveis nos trazem pânico e pavor e dor. Meu querido irmão e minha querida amiga, hoje iremos falar de alguém que se encontrava terrivelmente doente. Melhor dizendo, encontrava-se com uma doença mortal e recebeu uma visita. E quando alguém lhe transmitiu que alguém o iria visitar, há uma esperança que nasce na sua alma, no leito de dor. Porque ele sabia que aquele que o iria visitar era alguém que lhe trazia e sempre lhe trouxe notícias muito boas. Mas, meu querido irmão e meu querido amigo, até mesmo aqueles que às vezes sempre nos habituaram a trazer coisas boas, vai vir um dia em que lhe vão trazer uma notícia má. Vamos então para a Palavra de Deus. E eu convido a abrir a Santa Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Capítulo 20. E vamos ler desde o verso 1 até o verso 11. Vamos ler todo este episódio. Segunda de Reis, capítulo 20, verso 1 até o verso 11. Vamos ler a Sagrada Escritura pausadamente. Temos tempo, porque há tempo para tudo. E quando nós estamos envolvidos com a Palavra de Deus, então é quando nós devemos ter mais tempo. Porque a Palavra de Deus não é um livro de apenas ler. É um livro de estudo. É um livro em que nós devemos cavá-lo na profundidade da sabedoria de Deus. Leiamos então. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor.
põe em ordem a tua casa, porque morarás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será por sinal da parte do Senhor. Cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volta a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Querido amigo, querida amiga, o episódio que nós acabamos de ler não é de alguém comum. Não é de um alguém qualquer. E estamos a falar de um personagem que era rei em Israel. De um personagem que tinha todo o poder em Israel. Alguém que poderia chamar os melhores médicos. Alguém que poderia recorrer aos melhores hospitais da época. Alguém que poderia reter os melhores medicamentos. Alguém que poderia ter os melhores enfermeiros. Alguém que poderia ter as melhores condições de vida. Mas, meu amigo, minha amiga, há um momento na nossa vida em que tudo isso deixa de poder ter ação sobre nós. Há um momento na nossa vida, e esse dia vai chegar, em que tudo aquilo em que nós depositamos a nossa confiança, em que nós depositamos o nosso querer, o nosso confiar, em que nós depositamos a nossa fé, vai cair por terra. E isso aconteceu com este homem que era rei em Israel, chamado Ezequias. Diz que Ezequias, como nos diz o verso 1, estava acamado com uma doença terrível, que nos dias de hoje é conhecida como um cancro assassino. Ele estava terrivelmente à morte no seu leito, contando possivelmente os últimos dias que ainda lhe restavam de esperança. E agora, quando ele se encontra à morte, recebe a visita de um servo de Deus. Amigo, eu gostaria, antes de avançar, falar-lhe um pouco quem foi este rei Ezequias. Este rei Ezequias, ao chegar ao trono, o povo de Deus encontrava-se em verdadeira apostasia.
Era um povo rebelde, um povo revoltado contra Deus, um povo separado de Deus, um povo que amava mais a criatura do que o Criador, um povo que em qualquer monte, em qualquer bosque, em qualquer lugar tinham ídolos e serviam esses ídolos. Violavam fortemente e estavam violando fortemente o segundo mandamento e o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus. Porque Deus diz na sua palavra: não terás outros deuses além de mim. E o segundo mandamento também diz: não farás nenhuma imagem de escultura, nem nenhuma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo do mar. Não te inclinarás a elas, nem lhes servirás, nem lhe prestarás culto. E este povo encontrava-se numa verdadeira rebelião com Deus. Oh, como Deus é misericordioso! Oh, como Deus é compassivo, tardio a irar-se e grande em benevolência em verdade. Oh, não fosse a misericórdia de Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que me está a visualizar, quer por vídeo, quer pela internet, e você nem eu não viveríamos mais. Não fosse a misericórdia de Deus. Erga os olhos, ó Deus, e louve Deus pela sua infinita misericórdia e pela sua infinita graça. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ver, na verdade, quem era este rei. E há uma frase no capítulo 18, um pouco mais atrás, dos capítulos antes, que nos descreve este personagem, o rei Ezequias. E diz, o verso 3, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. A Bíblia descreve este homem como alguém que é comparado com Davi. É verdade que o rei Davi é conhecido na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Fez coisas erradas. Sim, fez coisas terríveis. Mas na verdade é que aquele que fez coisas terríveis, se arrependeu e se as abandonou, é aceito por Deus como se nunca tivesse feito nada errado. E agora o rei Ezequias é comparado a Davi, o homem segundo o coração de Deus. E diz-nos a Bíblia que ele diz e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Meu irmão, tu que me estás a ouvir, aquilo que a minha alma mais anseia era ouvir esta frase vinda diretamente do céu sobre a minha pessoa. E dizer, o Manuel Fernandes fez tudo segundo a vontade de Deus. Reconheço que Deus ainda não pode escrever essa frase a meu respeito. Possivelmente Deus também ainda não pode escrever neste momento essa frase a teu respeito. Porque na tua vida, na minha vida, existem ainda coisas que não são de acordo com a vontade de Deus. Palavras que se calhar falamos que não são de acordo com a vontade de Deus. Coisas que pensamos que não agradam a Deus. Coisas que vemos que Deus se entristece quando as vemos. Coisas que ouvimos que Deus fica triste quando as ouvimos. Por isso, meu irmão, minha irmã, que me estás a visualizar e que me estás a ouvir, que bom será o dia em que esta frase vai ser escrita em relação a ti, por Deus, em relação à vida que vives. E fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Meu irmão, a mudança que tem que acontecer na tua vida não é uma mudança exterior.
Não é uma mudança aparente. A mudança que tem que acontecer na tua vida não é uma mudança de fora para dentro, mas tem que ser uma mudança de dentro para fora. Eu posso ter muita força e posso me controlar emocionalmente. Perdão, posso me controlar emocionalmente. E muitas vezes eu queria dizer isto, mas não digo. Não disse da boca, mas disse dentro de mim, falei. Quantas vezes eu vou aí na estrada e há um carro que faz uma manobra perigosa, passa para a minha frente e eu digo, seu, mas eu não falei. Mas já disse dentro do meu ser. Meu amigo, o que é o homem? Disse o salmista, para que tu te lembres dele. E o Filho do Homem, para que o visites. O que é o homem? O homem nada mais é, meu amigo. O homem nada vale. Mas o homem vale muito. Porque Jesus pagou um preço incalculável pela tua e pela minha vida. Um preço que ninguém consegue imaginar. A última gota de sangue foi derramada pela tua vida e pela minha vida. Por isso Jesus tem muito interesse na tua vida e na minha vida. Meu querido irmão e meu querido amigo. Este rei Ezequias, que era um homem que vivia segundo o exemplo de Davi, é um homem que é identificado segundo Davi, diz que ele fez grandes reformas no reino. Porque naquele reino em que quando ele ascende, quando ele sobe ao trono, naquele reino viviam-se coisas horrendas e terríveis. Faziam-se as coisas mais terríveis naquele reino de Israel. Se não vejamos, no verso 4 do capítulo 18 diz: Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto naquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutesã. O que é que Ezequias fez? A primeira coisa que Ezequias vai fazer não é uma reforma no povo, não é uma reforma no seu reino. A primeira reforma que ele vai fazer é uma reforma na sua vida. Por isso é que a palavra de Deus nos diz que ele fez aquilo que era reto aos seus olhos, não só em relação ao povo, nem só em relação ao reino, mas também na sua própria vida. Destruiu tudo o que era ídolos, tudo o que era idolatria, tudo o que era feitiçaria, tudo aquilo que desviava a atenção do povo em relação a Deus, ele destruiu. Mas voltemos de novo para o capítulo 20. E agora, no verso 1 diz, naqueles dias. E pensa um pouco nestas duas palavras, naqueles dias. Vai haver um dia na tua vida, na minha vida, que tu vais receber a pior notícia que jamais alguém te transmitiu. Vai haver um dia que tu vais receber uma notícia que te vai como que paralisar completamente. E tu sabes que uma notícia que nos paralisa leva a uma reação de imediato. Diz que quando Jó recebia aquelas notícias, como conheces no capítulo 1 e 2 do livro de Jó, à medida que lhe eram trazidas as notícias, que o seu gado foi todo morto, foi todo roubado, que os seus filhos morreram, à medida que ele foi recebendo todas aquelas notícias trágicas, disse que ele teve uma reação. E a reação que ele teve foi: no sair do ventre da minha mãe, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o Senhor.
E diz que em todas estas coisas Jó não pecou contra Deus. Mas as mesmas notícias recebidas pela sua esposa tiveram uma reação diferente na vida da esposa de Jó. Enquanto as notícias más aproximaram mais Jó de Deus, as notícias más afastaram mais a mulher de Jó de Deus. E a mulher virou-se para ele, para Jó, sendo um instrumento de Satanás naquela altura, quando ele precisava de alguém que o ajudasse, que o consolasse, que o confortasse. Ela virou-se para ele e disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Meu amigo, a notícia trágica na nossa vida pode ter uma reação que nos aproxima ou pode ter uma reação que nos afasta. E o que é curioso é que muitas pessoas hoje, quando recebem uma notícia má e trágica, afastam-se de Deus, revoltam-se contra Deus, mas elas esquecem que aquela é uma porta que Deus está a abrir para ajudar a pessoa que recebeu a notícia. Meu amigo, como reagistes à última má notícia que tu recebestes? Como reagistes à perda do teu emprego? Como reagistes quando soubeste que tens aquela doença incurável? Como reagistes quando soubestes que o teu casamento está à beira do fim? Como reagistes quando soubestes que a tua conta bancária está no vermelho? Como reagistes quando soubestes que os teus filhos se afastaram de casa? Como reagistes quando o teu principal amigo voltou contra ti o seu calcanhar? Como tem reagido? Essas notícias aproximam-te de Deus e levam-te, fazem-te subir, ou essas notícias afastam-te de Deus? Meu querido irmão e minha querida amiga que me estás a ouvir e a visualizar, notícias terríveis daqui para a frente vão ser constantes na minha e na tua vida. Notícias mesmo dentro da tua própria casa. Notícias que muitas vezes te vão escandalizar porque vêm daqueles que tu mais amas. Meu querido amigo, vamos ver como reagir quando as notícias más surgem e quando as notícias más chegam até a nossa vida. Voltemos de novo ao texto da palavra do Senhor. 2 de Reis, capítulo 20, verso 1 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Eu imagino que quando Ezequias lhe foi anunciado que o rei Isaías estava à sua porta para o visitar, e quando ele é convidado a entrar no seu quarto onde ele se encontrava acamado, eu imagino que o rei Ezequias ficou muito feliz e muito alegre. Porque agora ele era visitado por um agente do céu. Ele era visitado pelo mensageiro celestial, o profeta Isaías, com quem Deus se comunicava. E agora ele pensou: bom, vindo da boca de Isaías, só pode ser uma notícia de esperança e não uma notícia de desespero. E agora diz que quando o profeta Isaías entra no seu quarto, fala com Ezequias, transmite-lhe estas palavras que nós encontramos na parte final deste verso: morrerás, não viverás. Amigo, que pior notícia pode ser dada a uma pessoa que está à beira da morte, que vai morrer e que não vai viver?
mais terrível que seja este mundo, por pior que sejam as condições de vida, a não ser que a pessoa tenha um desequilíbrio mental, a não ser que a pessoa esteja debaixo de influências demoníacas, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. A morte é um elemento estranho à vida. A morte é alguma coisa que a pessoa não quer aceitar. E agora Ezequias recebe da parte do profeta amado Isaías a mensagem que lhe foi transmitida por Deus, a frase que lhe foi transmitida por Deus, porque a mensagem é antecedida do assim diz o Senhor. Existem na Bíblia palavras que foram ditas como Deus as disse. Todas as frases que vêm na Bíblia a seguir ao assim diz o Senhor, o profeta ou o mensageiro está a dizer aquilo que Deus lhe transmitiu. Não são palavras do profeta, mas são palavras vindas do próprio Deus diretamente. E agora ele diz que vai dizer ao rei Ezequias: morrerás, não viverás. Meu amigo, eu não sei como tu reagirias se soubesses que alguém vinha do céu com uma mensagem e te dissesse: vais morrer, não vais viver. O que é que tu irias fazer nas últimas horas que te restavam? De que forma é que tu ias ocupar o resto do tempo que ainda tinhas para viver? Pensa nisso. Como estás a usar o tempo que Deus te disponibiliza? O que é que tu tens feito com o tempo que Deus te empresta e que um dia te vai pedir contas dele? O que é que tu tens visto com os olhos que Deus colocou na tua face? O que é que tu tens ouvido com os ouvidos que Deus colocou no teu corpo? O que é que tu tens pensado nos pensamentos que tu tens? Que tipo de pensamentos existem na tua vida? Meu querido irmão, meu querida irmã, meu jovem que me estás a ouvir, vai vir o dia em que tu tens que tomar uma decisão, em que diante da notícia tu vais ter uma reação. E essa reação ou te aproxima, como aconteceu com Jó, ou te afasta, como aconteceu com a mulher de Jó. Meu querido amigo, quando o profeta Isaías transmitiu a Ezequias que ele ia morrer e que não ia viver, vamos ver qual é a reação diante da notícia. E talvez aqui nós tenhamos a primeira grande lição para quando vier a próxima notícia que te traga tristeza, desânimo e angústia. Vamos então ver a reação de Ezequias à notícia de Isaías. Verso 2 diz: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu gostaria de destacar 2 pontos neste versículo. Diz que quando ele acaba de receber a notícia, a reação dele foi, diz que desviou o seu rosto para a parede. E alguém pode perguntar: que parede é esta? Ou que parede era aquela? Meu querido amigo, minha querida amiga, esta pode ser a maior parede que te está a impedir de receber as bênçãos de Deus. Esta parede nós podíamos chamar-lhe a parede da incredulidade. Poderíamos chamar-lhe a parede da falta de esperança.
Poderíamos chamar-lhe a parede da falta de fé. Poderíamos chamar-lhe a parede da falta de confiança em Deus. Esta parede é algo que se interpõe entre ti e Deus. É alguma coisa que tu vais construindo no dia a dia, que se vai tornando gigante. É uma parede que o inimigo quer ajudar-te a construir entre ti e Deus. Para que quando vierem as notícias más, tu não consigas ver para além dessa parede. Tu não consigas ver para além do visível. Mas disse que Ezequias, ele olha para a parede e orou. Meu amigo, se a parede é enorme, se a parede que tu construíste é uma parede terrível, se é uma parede com muitos tijolos, se é uma parede que te impede de ver o sol da justiça de Cristo, se é uma parede que te impede de recorrer a Deus, faz o que Ezequias fez. Diz que ele olhou para a parede e disse que orou ao Senhor. Meu querido irmão e minha querida amiga que me estás a ouvir, a primeira reação que tu deves ter quando recebes uma má notícia, seja ela doença, seja de perca de emprego, seja um problema no lar, seja um problema com os filhos, seja um problema, qualquer problema terrível, deve-te levar a olhares para a parede e orares ao Senhor. Qual foi a última vez que tu oraste ao Senhor? Quando um filho teu adoece, qual é a primeira coisa que tu pensas? Pensas no hospital? Pensas nos médicos? Pensas nos medicamentos? Ou pensas em Deus? Meu amigo, qual é a primeira reação que tu tens diante da notícia de enfermidade? A primeira coisa que te vem à cabeça é o hospital e são os médicos? Ou a primeira coisa que te vem à cabeça é orar e entregar o problema nas mãos de Deus para que Deus te conduza e te guie? Quando tu tens um problema a nível económico, em que é que tu pensas? Fazer mais um crédito? Ir mais a um banco? Ir mais a uma pessoa? Ou tu clamas a Deus, olhas para a parede e clamas a Deus e dizes: Senhor, dá-me uma solução? Meu amigo, a parede pode se tornar tão grande, tão grande, tão grande, que só pode ser derribada por meio da oração. É a oração que pode derribar essa parede. E se tu não oras, cada vez que tu negligencias a oração particular e sobretudo coletiva também no teu lar, essa parede vai se tornando cada vez mais gigante. E em breve deixará de ser uma parede e tornar-se-á um castelo. E em breve, meu amigo, vai ser algo intransponível de alcançar. A única forma de derrubar essa parede é a oração. Quando os problemas vêm à tua vida, seja ele de que tipo de problema seja o problema mais grave que alguém te possa trazer a notícia, meu amigo, ora ao Senhor para que derribe a parede da incredulidade, para que faça com que a fé cresça na tua vida. E vamos ver o que é que diz a seguir. Diz que então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo. E vamos ver o que é que incluiu a oração de Ezequias. Rosto virado para a parede, mas com o pensamento em Deus. Tu podes virar o rosto para a parede dos teus problemas, mas com o pensamento em Deus. Há pessoas apenas que ficam na parede dos problemas, na parede das aflições, mas
não viram o rosto, não erguem a mente para Deus. E diz que ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E diz: e chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias agora abre o coração, abre a alma diante daquela parede, olhando para a parede dos problemas, mas com o pensamento em Deus. Ele abre o coração a Deus, rasga a sua vida, abre todo o seu ser a Deus e diz: Senhor, lembra-te, Senhor, lembra-te que a oportunidade está a ser dada a Deus. Meu amigo, aquilo que Deus mais deseja na tua vida, na minha vida, é que tu lhe abras a alma. É que tu te vires para Ele, é que tu vires o rosto para o céu. E que tu lhe abras a alma. Conta-lhe as tuas angústias. Conta-lhe as tuas aflições. Se não o podes fazer na tua casa, porque tens alguém que ouça as tuas aflições, as tuas angústias, as tuas tentações, as tuas dores, vai para o meio de um deserto, para o meio de um monte e clama ali com Deus. Era assim que Jesus fazia. Era assim que os grandes homens faziam. Não te deixes vencer, por favor, com os problemas, com a parede dos problemas. Não deixes que a parede dos problemas cresça entre ti e Deus. A oração é a única forma de derrubares essa parede. Tu consegues derrubar essa parede pela oração. E quanto mais tu oras, essa parede cai completamente por terra. E vai vir um momento que tu já não vais ter mais parede. Agora tu vais estar em ligação constante com Deus. E os teus problemas passam a ser problemas de Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Confia nessa promessa do Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te o fará. Salmos 37:5. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Agarra-te a essas promessas. E diz que Ezequias diz que chorou muitíssimo. Meu amigo, possivelmente há notícias que te vão ser trazidas que tu vais ter que derramar lágrimas. Há notícias que te vão fazer chorar muito. Há notícias que te podem fazer chorar uma noite. Há notícias que te podem fazer chorar por dentro e por fora. Mas não esqueças. Diz: a angústia pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. E tu podes chorar muitíssimo, é verdade. Muitas vezes Deus não te livra das lágrimas, porque as lágrimas são algo que tu precisas sentir na tua pele. As lágrimas são como que um bálsamo para a tua vida. As lágrimas é alguma coisa que te aproximam de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa muito interessante. Deus não é um Deus indiferente às tuas lágrimas. Abre a tua Bíblia comigo no Salmo 56. Salmo 56. No Salmo 56, e repara o que nos diz o verso 8. Tu contas as minhas variações, põe as minhas lágrimas no teu ombro. Não estão elas no teu livro? Todas as lágrimas que tu chorares, todas as lágrimas que tu derramares, estão guardadas no odre. O odre era um pequeno instrumento, era um pequeno saco de cabedal, aonde se guardavam os perfumes
mais excelentes, os perfumes mais caros eram guardados no odre. E meu amigo, Deus trata as tuas lágrimas como que seja o melhor unguento, o melhor perfume. O perfume mais caro, diz que Ele agarra nas tuas lágrimas. Sempre que tu choras, Ele com as tuas mãos pega nas tuas lágrimas e coloca-as no odre. E diz que elas estão guardadas no seu livro. Porque vai haver um dia, a pergunta que tu fazes hoje e que muitas vezes não tem resposta, que é: porquê, meu Deus? Essa pergunta vai ser respondida mais tarde, quando tu fores ao livro da tua vida e Deus te disser: vês, neste dia tu derramaste lágrimas e tu me perguntaste porquê, mas eu não te pude explicar. Não é porque eu não te quisesse explicar, é porque tu não entendias, não estavas preparado. Mas vê porque é que tu derramaste lágrimas. Elas estão escritas no meu livro, elas estão registadas no meu livro. Meu amigo, todas as lágrimas que tu chorares são guardadas no odre de Deus. Ninguém neste mundo faz isso. Por mais que uma mãe ame o seu filho, ela não guarda as lágrimas do seu filho no seu odre. Por mais que uma mãe ame os seus filhos, ela não conta todas as suas magoações e não as guarda no seu livro. Que Deus nós temos! O Deus Jeová, o Deus Shalom, o Senhor dos Exércitos, o El Shaddai. Que Deus este, que não é indiferente às tuas lágrimas, é um Deus que está atento às tuas orações. Mas, meu amigo, voltando de novo ao texto, diz que além de orar e além de chorar, diz que mais alguma coisa este homem fez. Ele disse, abriu o coração a Deus. E aquilo que nós muitas vezes precisamos, muitas vezes vêm angústias, muitas vezes vêm as tais notícias para tu receberes. Isso é simplesmente para te fazer com que tu tenhas uma maior intimidade com Deus. Deus ama-te de verdade. Deus não se importa com aquilo que tu fizeste. Deus está preocupado com aquilo que tu verdadeiramente queres fazer a partir de agora. Há notícias que tu vais receber que apenas vão servir para te levar a abrir o coração a Deus. E vamos então ver como é que o profeta Ezequias, o rei Ezequias, abriu o coração e vejamos o que é que ele disse. Ele disse o seguinte: suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto, o que era bom aos teus olhos. Repare que se nós formos ver, todas estas frases, fiz o que era reto, andei nos teus caminhos, fiz o que era bom aos teus olhos, estão todas no passado. Aquilo que Ezequias reconhece neste preciso momento, ao olhar para a parede e ao abrir a alma ao Criador, é que a vida que ele viveu no passado e que fez dele um homem que Deus disse a seu respeito que era um homem que fez tudo segundo a vontade de Deus, agora levam-no a ver que a vida que ele está a viver neste momento não é uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por isso é que Deus permitiu que lhe viesse esta doença assassina. Meu amigo, eu tenho uma frase, e eu costumo dizer esta frase muitas vezes: aquilo que Deus não conseguir fazer pela linguagem do amor, Ele vai fazê-lo pela linguagem da dor. E se tiver que permitir que venha uma doença assassina à tua vida para te salvar, Ele vai fazê-lo e não te vai poupar. Se ele entender que tu precisas passar por um problema financeiro terrível, acabar-te o último cêntimo no bolso para te salvar, Ele vai permitir que isso aconteça.
Se ele entender que tu, para te salvares a tua vida, precisas de ter um problema grave, perder o teu emprego, perder tudo aquilo que tens, ele vai permiti-lo. Mas não penses numa coisa. O facto de ele permitir não quer dizer que isso é originado nele. Porque tudo o que é mau, tudo o que é destruição, tudo o que é doença, tudo o que é enfermidade, não vem de Deus. Vem do inimigo. Mas Deus permite. Muitas vezes Deus retira a sua proteção para ver e para que tu sintas verdadeiramente o que é viver sem Deus. Meu amigo, Ezequias agora reconhece que ele tinha vivido, neste preciso momento, estava a viver sem Deus. Ele vivia uma vida aparente, fictícia. Por isso é que no capítulo 1, no verso 1, melhor dizendo, no capítulo 20, diz: põe a tua casa em ordem. Como está a tua casa? Esta casa que está aqui não se refere somente ao palácio, não se refere somente ao reino sobre o qual ele reinava. Não, a casa que Deus está aqui a referir é o seu próprio ser, a sua própria casa. Porque nós somos um templo, nós somos a habitação do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só pode habitar em nós se a nossa casa estiver em ordem. Por isso o profeta Isaías disse-lhe: põe a tua casa em ordem, arruma a tua casa. Meu querido irmão e minha querida amiga que me ouves, como se encontra a tua casa? Como se encontra o teu ser? O que é que estás a ver com os teus olhos? O que é que estás a ouvir com os teus ouvidos? O que é que estás a pensar com a tua mente? O que é que estás a fazer com as tuas mãos? O que é que estás a falar com a tua boca, com a tua língua?